Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Muito bem, vamos pegar naquilo que temos vindo a fazer desde há uns tempos a esta parte e vamos dar continuidade. E nada melhor do que aquela sequência que nós já pegámos e que já mostramos o que é que poderia ser feito. Como é que nos é favorável se olharmos para algo que seja a favor da tendência, que esteja com alguma probabilidade, vamos dizer com alguma esperança matemática positiva, e que quando funciona bem, aquela analogia que eu fiz de que o difícil é a primeira picadela quando vamos ao dentista para que depois já não soframos, eu vou mostrar um exemplo de que quando isso funciona e quando funciona bem, como pode realmente nos ser benéfico. É claro, nunca é demais lembrar que nada disto constitui qualquer tipo de recomendação e que nem sempre assim sucede. Os exemplos que eu estou a dar são exemplos bem-sucedidos para que se perceba que a favor da tendência há mais e maior probabilidade das coisas terem um final mais feliz com base naquilo que é o nosso objetivo, ok? Que é ser assertivos na análise, naquilo a que nos propusemos. Bem, um dos exemplos que eu dei anteriores, que foi com a posição do ouro e com a posição da Nvidia, eu sou mais defensor que para uma cotada faz mais sentido posicionamentos de longo prazo. Para o ouro há ali estratégias que estão relacionadas com alguns chamados períodos estacionais, épocas estacionais, mas eu vou dar na mesma os exemplos para os dois porque foi nestes que nos propusemos. E inclusivamente uma questão que ficou no ar e uma das propostas, vamos dizer assim, uma das sugestões no Money Management, ou seja, na gestão do capital, seria quando estamos já com alguma distância em relação àquela primeira picadela, em relação àquela primeira entrada, não é verdade? Podermos fechar 30% da posição e deixar o resto, ou então, quem sabe, esta é a minha proposta de hoje, ver o que acontece e que contas devemos fazer se queremos incluir uma outra posição. Bem, eu vou explicar melhor. Uma das minhas recomendações, e isso sim constitui uma recomendação, é não se entrar alavancado nos mercados financeiros. Não usarmos dinheiro que não nos pertence, porque entrar alavancado é usarmos capital que não nos pertence, porque sim, aquele que nos pertence é aquele que nos vão retirar do bolso no caso das coisas correrem mal. Daí que a alavancagem tem essa desvantagem. Bem, a vantagem é que aumenta os nossos rendimentos quando as coisas correm bem. O problema é que quando se interpreta isto com a gamificação, o gaming, as coisas quando não correm bem, o sabor não é propriamente algo que alguém deseja. E então, não só não é nenhuma recomendação, qualquer uma das coisas que eu vou aqui exemplificar, mas sim é recomendação não se entrar alavancado e eu vou mostrar a partir de quando é que pode fazer sentido entrar com novas posições às posições anteriores. Bem, melhor do que isso, se quer quando faz sentido é, no mínimo, que contas devemos fazer. Como é que o devemos olhar para o mercado e a partir do momento encontrar aquele que é um resultado que nos deixe confortáveis, onde, como eu dizia uma vez em determinada entrevista, a equação que temos em cima da mesa depois desta posição é nada perder contra algo ganhar, ou seja, propomos-nos a ganhar algo perante o pior cenário que é apenas nada ganhar. Bem, parece confuso, eu já mostrei isto em alguns vídeos anteriores, mas vou voltar a mostrar para que, com a história do position trading, o longo prazo e o médio prazo, fique aqui exemplificada, de uma vez por todas, já com exemplos verdadeiramente práticos, onde se inclui a gestão do dinheiro, onde se inclui a gestão dos stops, a alocação do capital, a sobreposição de posições a posições alocadas anteriormente e como é que estas contas todas, quando se sabem fazer, como é que este mundo então se torna realmente bonito. Bem, vamos então primeiro aqui olhar para o ouro. Temos aqui o gráfico do ouro. Bem, e aquilo que eu proponho agora aqui no gráfico do ouro é, antes de mais, pegarmos talvez na calculadora, ok? Bem, vou aqui pegar na calculadora e vamos aqui fazer as contas. Bem, antes de
fazer as contas. Vamos aqui olhar primeiro para o seguinte. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um gráfico semanal, que era o gráfico que nos tínhamos proposto. Onde é que está o pivot point? O pivot point, neste momento, não nos esqueçamos que a nossa entrada foi nesta posição, ou seja, para que foi feita esta entrada? Apenas para se marcar que este, para ficar na história, para quem tem preguiça de ver os vídeos anteriores, para ficar na história, que este foi o nível onde de facto se olhou para o preço e sobre o qual foi a partir deste momento que se disse que era aqui que faria sentido fazer uma análise com base aos movimentos posteriores deste preço. Bem, foi exatamente nesta? Não, foi nesta. Foi nesta porquê? Porque recomendo que recuem ao vídeo anterior e que verifiquem que foram contabilizadas todos estes movimentos ascendentes. Foi feito, digamos assim, um cálculo probabilístico, ok? E foi dito que quando o mercado está em tendência de alta, após o primeiro repouso ou o segundo repouso, depois do repouso, os que tenham que existir, que são estas velas vermelhas, após estas, quando surge a primeira verde, e sempre que este mínimo é superior aos anteriores mínimos, então faz sentido dizer que o preço continua dentro da sua tendência de alta e onde é provável que o mesmo continue a subir. Ok, depois disto foi marcado o posicionamento e para que não fique aqui uma linha e para que não se diga que esta linha depois se pode mover, abre-se um contrato apenas para que isso fique na história. E nós, por exemplo, vamos aqui exemplificar e vou aqui, por exemplo, mostrar, veja-se que está aqui este movimento, que foi aquele movimento que foi marcado e se eu for aqui ao histórico, facilmente se verifica que em relação à data atual faz aproximadamente um mês e a posição tem-se aguentado. Ou seja, aquilo que aconteceu até à data é que o movimento depois desta fez este movimento ascendente, outro novamente ascendente, tudo dentro daquilo que estava previsto. Depois tem um pequeno alívio, tem um outro alívio que termina esta semana em positivo e onde o ponto de suporte é precisamente o nível do pivot point. E agora continua outra vez a subir. E dir-me-ão, e o que é que ele vai fazer a partir daqui? Bem, nós podemos usar muitas ferramentas e dizer que de facto que o preço daqui pode fazer isto. Se eu tornar discreta estas linhas dos pivot point e se achar que o preço quererá superar esta resistência, eu vou mostrar aqui, se o preço quererá superar esta resistência, eu farei vídeos mais adiante sobre uma das ferramentas que é Fibonacci, por exemplo, é uma delas, que dirá que esta está aqui uma projeção e aqui estarão as outras, mas nós, como estamos a aprender sobre pivot points, nós olhamos para estas resistências, ok? Já sabem que também poderão fazer uma caixinha de todo este movimento aqui lateral, ok? Vamos fazer aqui este movimento lateral e que a sua projeção também é o equivalente à caixinha. Mas como falamos de pivot points, aquilo que nós queremos é ver os próximos níveis. Bem, isto foi para perceber que o preço faz este suporte de curto prazo nos pivot point, depara-se com este nível e agora temos em cima da mesa a tal gestão que nós queremos fazer, que é, bem, então posto isto, o que é que eu vou aqui fazer perante este cenário? Bem, vamos fazer as contas. Então, se o nosso ponto de entrada está aqui, se o ponto de suporte está aqui neste pivot point aqui marcado, se olharam para o canto, vosso canto inferior esquerdo do monitor, veem aqui onde é que está o nível do pivot point. E o pivot point está precisamente aqui nos 2.607 pontos, ok? Bem, 2.607. Bem, vamos então falar de preço médio. Se eu agora quisesse incluir uma posição em cima desta posição, como é que será que eu teria que fazer? Ou seja, Luís, eu não entrei alavancado, segui a tua recomendação, melhor ainda, não só não entrei alavancada, como apenas, sim, e isto é uma recomendação, apenas destinei uma pequena percentagem do meu capital que está disponível para os mercados financeiros, apenas uma pequena percentagem é este ativo, o ouro.
Eu explico-me. Nós temos um património, desse património destinamos para vários tipos de investimento, é verdade. Podemos destinar, vamos dizer, um X para o mercado da habitação, um X para outro tipo de negócios, se formos empreendedores ou qualquer tipo de empresário. Vamos supor um Uber, por exemplo, no nosso carro, e uma parte também para os mercados financeiros. Bem, dessa parte para os mercados financeiros podemos destinar uma parte a obrigações, uma parte a uma depósito a prazo. Bem, haverá uma parte que é para isto, para os mercados financeiros, para as ações, para os ativos, sejam commodities, sejam futuros, sejam ações, sejam ETFs. E desta parte que está destinada a este mercado, há uma parte para cada um dos ativos que escolhemos. Então, já estão a ver onde eu quero chegar, ok? Bem, aquilo que está destinado a este ativo, essa parte não só não é alavancada, como constitui uma pequena parte do nosso património. Essa sim é a recomendação. Adiante. E agora querem acrescentar uma nova posição. E se querem acrescentar uma nova posição, a soma dessa posição, como é que a farão? Então, imaginemos que a colocamos no cenário atual. Primeiro, vamos tomar nota. A anterior posição foi tomada, vamos tomar nota, nos 2.583.13. Ok? Está tomada nota, 2.583.13. Vamos buscar a calculadora, 2.583.13. Vamos somar a posição que temos neste momento. Se o posicionamento fosse para ser feito neste preciso momento, 2.674.10, onde está agora, ponto 20, está ali a oscilar. Portanto, mais 2.674.20. E este é o total. Mas como são dois posicionamentos, o anterior, que está aqui, a 2.583.13, mais o de agora, 2.674.20, vamos dividir este total por 2, porque são dois posicionamentos. Dividimos por 2 e o nosso preço médio está em 2.628. Muito bem, não nos vamos esquecer, vamos tomar nota, vamos arredondar para 2.629. 2.629 é o nosso ponto médio. Então, vamos marcar e ver onde é que este nível está. Vamos fazer assim. Vamos escrever aqui 2.629. Vamos escrever 2.629. Vamos pôr aqui uma cor bem visível. Vamos pôr talvez o laranja. Não temos nada aqui a laranja. Ok? Vamos lhe dar aqui uma espessura. E ele está aqui. 2.629. Ok? Bem, é onde ele está. Está por baixo dos mínimos do movimento desta semana, registado atualmente nesta semana. Vamos passar ao gráfico 2.629. Vamos passar ao gráfico diário e vamos constatar que o ponto pivô do gráfico diário, veja-se, que está a branco e que está em baixo no vosso canto inferior esquerdo, é 2.640.65. Bem, então o stop, o ponto de entrada, que é 2.629, é o preço médio das duas posições, caso existisse uma alocação de uma posição neste exato momento, diz-nos que o preço do movimento que está atual de 2.674 a 2.629 tem uma margem consideravelmente de aproximadamente 44 pontos. Vamos dizer, pouco mais de 44 pontos. Bem, Luís, quanto é que representa isso? Bem, representa isto. Nós podemos ver que em relação ao movimento atual, isso representa aproximadamente 2,14%, conforme acabaram de ver. 2,14% é possível oscilar o ouro num dia? É. E é possível ir ao nosso stop? Também é. Mas perante um aumento do risco, neste momento uma sobreposição à posição anterior, coloca-nos em cima da mesa a possibilidade de ou nada vou ganhar,
ou vou continuar a ganhar mais e vou multiplicar os meus benefícios. E a isto chama-se gestão de capital de maneira que eu diria mais responsável. Bem, este na verdade era o exemplo que eu tinha para dar hoje, com base neste ativo. Na próxima semana vou dar o exemplo com o outro ativo, o ativo da Nvidia. Eu espero que isto vos tenha feito sentido. Peço-vos que equacionem este tipo de gestão, e isso sim é uma recomendação, é que a primeira gestão, a primeira posição, quando se faz, que se faça com muita ponderação, muita responsabilidade, muita cautela, sem alavancagem e melhor ainda com apenas uma pequena parte daquele capital que está destinado aos mercados financeiros a este tipo de ativos, e quando se quer somar uma segunda posição, poder-se-á ver que quando está a favor da tendência, quando as contas nos são favoráveis, uma posição de longo prazo pode se transformar facilmente, mesmo uma de médio prazo pode se transformar facilmente no infinito, e vão-se acumulando posições, e o stop, à medida que se acumulam, com base nesta soma de preços médios, vai ficando cada vez mais em baixo, e é desta forma que faz sentido enriquecer de maneira lenta, porque é assim que fazem aqueles que sabem disso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham subscrito o meu canal, espero que o recomendem, que coloquem like, se não o fizeram, estão a tempo de o fazer, e cá nos veremos na próxima semana para o exemplo da Nvidia. Um bem-aja a todos.